Vamos lá, pessoal, resolver algumas questões aqui, aplicando tudo que a gente viu até agora, tá? Ó, então, vai ser comum, a partir de agora, né, você observar esse termo capitalização nos enunciados. Eu estava evitando porque a gente não tinha visto esse conteúdo ainda, mas aparece com uma certa frequência, porque é uma forma muito simples, né, em termos de custo, né, trabalho para o examinador gerar uma questão, dá pouco trabalho para ele inserir essa palavrinha aqui e aumentar o nível de dificuldade, tá? De repente, ó, o que ele fala? Uma taxa de juros de 18% ao trimestre. Então, 18% AT ao trimestre. É capitalizado mensalmente. Então, o que eu já sei? Que 18% ao trimestre é a taxa nominal, que não me interessa. O que me interessa é a taxa efetiva, né? Se a capitalização é mensal e ele me deu a taxa trimestral, é só dividir, tá? Aí eu saio muito rapidamente disso aqui, que é uma taxa nominal, que não interessa para os meus cálculos, e chego nisso aqui. Só que se você não estudou, você fica perdido, né? Se você não estudou esse pedacinho da aula, se você faltou, você pega uma questão e não sabe o que fazer, tá? Então é muito comum eles utilizarem esse artifício, né, para aumentar um pouquinho o nível de dificuldade da questão. E aí, continuando, ó, ele continua dizendo, ó, representa, então essa taxa nominal de 18% ao trimestre, capitalizada mensalmente, representa o quê? Representa uma taxa efetiva de, né, trimestral, né, trimestral efetiva de. Olha o que foi feito aqui, ó. Ele deu uma nominal trimestral, a gente achou a efetiva mensal. E aí ele está perguntando qual que é a efetiva trimestral. Então a gente foi e tem que voltar agora, tá? A ideia é a gente voltar fazendo os cálculos, tá? Bom, vamos fazer o cálculo, tá? Depois eu faço um comentário. Se você está esperto, você até já percebeu aqui, né? Bom, essa ideia de voltar significa o quê? Eu tenho uma situação, tá? Em que eu tenho dois períodos, o trimestral e o mensal, e duas taxas, né? A mensal efetiva e a trimestral efetiva. A trimestral efetiva é a que eu quero, né? Todo o resto eu tenho. Então, vamos direto para a fórmula, tá? Então, 1 mais a minha taxa maior, igual a 1 mais a minha taxa menor, multiplicada pelo K. Quem que é o K? É o fator de multiplicação, né? Que eu vou utilizar para multiplicar o meu período menor, ou seja, que é o mês, para chegar ao período maior, que no caso é o trimestre. Então, 3. Então, calculando aqui, ó, essa maior é a que eu quero, é a trimestral. A mensal foi dada, tá? É 6. Então, já vou colocar aqui, ó, 0,6 ao cubo, tá? Então, já vi que vamos ter que fazer algumas continhas, tá? 1,06 ao quadrado a gente já tem de graça aqui via macete, tá? A soma, 6 mais 6, 12. O produto, 6 vezes 6, 36. Como eu quero ao cubo, vamos ter que, infelizmente, multiplicar mais uma vez, tá? Então, ó, 6 vezes 6, 36. Vai 3, 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. Sobe 2. 2, 6, 12, 13, 14, sobe 1, 6, com mais 1, 7. 6 vezes 1, 6, tá? 0 não precisa, 1 vezes 6, 6, 3, 1 vezes 2, 2, 1, 1, tá? Então, somando agora, ó, 6, 1, 4, 6, 10, vai 1, 7, 3, mais 1, 11, vai 1, 6, 7, 8, 9, 1, 1, tá? São 6 casas decimais, então vem para cá a minha vírgula. De cara, ó, minha taxa mensal, para a gente não perder tempo a essa altura do campeonato, ó, eu vou extrair um daqui desse resultado. Então a minha taxa vai ser, ó, o que eu fiz aqui, ó, né? Eu já joguei esse valor para cá, 1 de um lado com 1 do outro, subtrai. Então a taxa já vai virar 0,19, 10, 16. Como eu estou querendo um valor percentual, minha taxa, né, a maior, ou seja, a trimestral, é 19,10, 16%.
19%, tá? Que é aproximadamente letra A, 19,10. Beleza? Então, é um problema de taxas equivalentes, no fim das contas, misturando o conceito, né, de taxa efetiva versus taxa nominal, tá? Vamos lá para mais uma. Um contrato de empréstimo é firmado com a taxa anual de 24%, capitalizado trimestralmente. Então você já faz isso, ó, 24 ao ano. Para eu achar trimestral, divido por 4, ou seja, isso aqui vai dar 6 ao trimestre. E é o que me interessa, tá? Sob regime de juros compostos, qual é a semestral efetiva? A mesma coisa. É uma forma diferente de perguntar a mesma coisa aqui, tá? Eu tenho uma taxa menor e quero a taxa maior. Então, 1 mais minha taxa maior é igual a 1 mais, já vou colocar os dados aqui, tá? A trimestral, então, que é 6, tá? Então, me dá licença, já vamos adiantar o nosso tempo. Já somei aqui, ó, 6% mais 1. Quem é o K aqui em cima? Trimestre para semestre, então é 2. Certo? Então, ó, já estou mostrando mais ou menos como que você vai ter que fazer no dia da prova, tá? Isso aqui eu já tenho de graça, é o macete. Beleza? Esse 1 que desceu aqui, ó, tu já tira aqui. Então, né, que ia descer, né? Nem me deu o trabalho de escrever, tu já tira aqui. Aqui é dar 0,12, não sei o que, mas é por cento, então você já multiplica. Tá bom? Então, se você não tem que ficar dando explicação, se não é uma aula, se é a prova, o seu ritmo tem que ser esse. Tá bom? Vamos lá, mais um. Um contrato de empréstimo é firmado com a taxa efetiva de juros no regime de capitalização composta de 44 ao bimestre. Então, ó, ele deu a efetiva, hein? Tentou confundir, mas ele deu a efetiva, ó. Efetiva de juros, regime composto de 44 ao bimestre. Tá bom. Entretanto, a redação do contrato não faz referência à taxa efetiva, e sim a uma taxa trimestral com capitalização mensal. Ou seja, ele fez o contrário aqui, ó. Ele diz que no contrato foi falado da taxa nominal, né? Porque no contrato ele diz que é uma taxa trimestral que eu capitalizo mensalmente. Então, ou seja, no contrato eu tenho a taxa nominal. E é o que ele quer. Então aqui ele fez o contrário, né? Ele deu a efetiva e perguntou qual que é a nominal, tá? Aí veja que nesse momento dá um nozinho, né? Realmente dá um nozinho. Por isso que é importante você fazer exercício. Você vai fazendo, fica simples. Mudou a forma de perguntar, talvez complique um pouco, né? E é justamente por isso que geralmente eu gosto, né? Isso eu peguei desde a época do vestibular do item, que as questões geralmente eram todas literais. Dificilmente você trabalhava com número. E quando você pega uma questão assim, tem pouco número, aí o que você faz? Vou seguir o mesmo caminho usando letra, tá? Então o que eu fiz até agora? Bom, ele dava uma taxa nominal e eu encontrava a taxa efetiva a partir da nominal, tá? Aqui no caso, ó, como no contrato a taxa nominal é ao trimestre com capitalização mensal, o que eu já sei? Eu sei que a minha taxa nominal vai ser igual à taxa efetiva multiplicada por 3. Tá? Minha taxa nominal ela está no período de trimestral. Tá? Para eu encontrar a efetiva, eu faço o quê? Eu divido por 3 no caso, né? Então, significa que a taxa nominal é 3 vezes maior. Portanto, eu tenho essa equaçãozinha aqui que eu vou manter para mim. Taxa nominal igual a 3 vezes a taxa efetiva mensal. E aí eu fazia o que sempre com essa taxa efetiva mensal? Eu vinha para essa fórmula aqui, ó. Olha, 1 mais uma taxa maior vai ser igual a 1 mais a taxa menor elevado a K. O K aqui, no caso, é, veja, relacionada a bimestral
efetiva. Então veja que ele deu a efetiva bimestral. E o que eu vou ter é uma efetiva mensal. Então, essas duas taxas aqui, ó, tá? É a taxa nominal que eu estou procurando, eu já deixei de lado. Lembra que a gente deixava ela de lado? Só que agora eu estou fazendo o caminho inverso. Tá? Então, eu estou pegando a efetiva ao mês. Tá? E eu sei qual é a relação entre a efetiva mensal e a nominal trimestral. Depois eu vou usar isso, tá? Esse K aqui não é 3, cuidado. Por quê? Porque esse K aqui, ó, ele é o fator de multiplicador da sua mensal efetiva para a bimestral efetiva. Então, isso aqui é 2, tá? Então, veja, eu tenho 1 mais essa taxa maior é esse 44 aqui que ele deu, ó. Então, 44%. É a bimestral efetiva, tá? Vamos achar a mensal efetiva a partir da bimestral? Vamos. A gente vai fazer esse cálculo aqui, né? A menorzinha ao quadrado. Vai ser a minha mensal efetiva a partir da bimestral efetiva. Depois eu vou pegar essa aqui e vou jogar aqui. É só multiplicar por 3, eu acho a tal da taxa do contrato, tá? Bom, como que vão ser os cálculos agora? Ó? 44% é 44 sobre 100, ou seja, dá 0,44, que se eu somar vai dar isso aqui, tá? Que vai ser igual, ó, a 1 mais IM ao quadrado, tá? É uma questão de duas linhas, né? Essas questões, inclusive, eu gosto, né? São legais. São bem chatinhas. Você resolve rapidamente, se você souber, mas ela é difícil se você não conhecer a teoria, tá? Então, não dá trabalho para ler, mas dá trabalho para responder, não braçal, né? A questão de cálculo é rápida, né? Dá um trabalho de você conseguir realmente entender o que está sendo perguntado e seguir o caminho correto. Para mim, esse é o melhor tipo de questão, tá? Aqui, ó, 1,44, né? Tá pedindo para você extrair raiz quadrada, tá pedindo. Vamos fazer aqui, ó, a simplificação. Gente, raiz quadrada de 1,44 é a raiz de 144 sobre raiz de 100. Né? 1,44 não é 144 sobre 100, que vai ser igual a 1 mais IM. Tá? Você já sabe que aqui eu fiz o quê? Né? Simplifiquei. Bom, raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10, olha aí que belezinha. 1 mais IM, tá? Então, a minha taxa, ó, isso aqui vai dar 1,2, né? Quando eu subtrair de 1, dá 0,2. Então, a minha taxa IM é 0,2. Lembre-se que essa, né, é a taxa mensal, ó. Deixa eu apagar aqui que está bem poluído, tá? É essa taxa mensal efetiva. Só que eu quero a trimestral, tá? Como que eu saio dessa mensal efetiva e chego na trimestral, que é a nominal, né? Desculpa, nominal, fugiu aqui. Bom, só multiplicar esse cara por 3. Tá? Então, esse caminho aqui é simples. Tá? A taxa nominal, que está sendo considerada ao trimestre, né? É a taxa efetiva, considerada ao mês, né? Com a tal da capitalização ao mês, multiplicada por 3. Então, dá 0,6, que percentualmente, tá? Só multiplicar por 100, ó, 60%. Beleza? Para mim, uma das questões mais bonitas aí até agora nessa nossa jornada, tá? Vamos ver quantas mais tem. Tem mais uma só, depois já é um conteúdo novo, né? Então vamos fazer nessa aula aqui para terminar. Taxa nominal de 2% ao mês, capitalizada mensalmente. Ó, tá vendo como é que é o caminho de ida? 2% ao mês. Capitalizada mensalmente, ó. Nem tenho o que fazer aqui. Então, a nominal, no caso, é igual à efetiva. É o tal do falou e não falou nada, né? Falando não disse nada. Então, de forma composta. Tudo bem. Então, obtém-se quais taxas efetivas anual e semestral. Então, é um problema de taxas equivalentes, tá? Taxas equivalentes, no final das contas, ó.
essa história de nominal e efetiva, você calcula assim, de forma simples. Quando ele dá mais um salto, o que ele está falando agora? Beleza, agora eu quero que você, após considerar o regime de capitalização, né, ele tentou confundir, porque depois que a gente faz essa conta, a gente chama essa taxa de taxa efetiva. Aí ele usou esse termo de novo, né, aqui embaixo. Né? Não, tudo bem, agora o que eu vou fazer? Eu tenho um período de 6 meses e tenho uma taxa mensal que é de 2%, certo? Neste caso, quando eu falo, quando eu menciono, né, taxa efetiva, eu estou falando mesmo que taxa equivalente. Né? A pergunta é, qual é a taxa que no fim vai acabar gerando para mim, no final dos 6 meses, o mesmo montante que eu terei aplicando 2% ao mês, né, ao longo desses 6 meses. Ou seja, é mais um problema que a gente resolve com essa formulinha aqui, que eu fiz questão de deduzi-la justamente porque ela acaba sendo muito, tá, utilizada, tá bom? 2%, então você já sabe aqui que vai dar 1,02, vou elevar o que? A 6 aqui, né? A 6, então 1 mais IM igual a 1,02 a 6, que vai ser 1,0404 a 6, tá? Não é de Deus esse cálculo aqui. Por falar em não é de Deus, tinha uma observação que eu ia fazer, eu me esqueci, né? Qual que era? Logo aqui, ó. Veja só. A gente fez esse cálculo, beleza? Agora, se você observar bem, pela forma com que as alternativas foram montadas, né? Eu bati o olho e vi isso e respondi e esqueci de comentar. Você não precisava ter calculado nada, tá? Por quê? Porque, lembra, a taxa nominal, ela quer te enganar. Significa o quê? Que a taxa efetiva, ela vai ser sempre maior. Ela sempre vai gerar um valor de juro maior. Então, se eu tenho 18% ao trimestre nominal e eu quero a efetiva ao trimestre, não pode dar menos que 18%. Ou seja, não poderia ser nenhuma dessas aqui. Então, sem fazer cálculo, só você entendendo o conceito de o que é taxa nominal, o que é taxa efetiva, mesmo que você não soubesse o que está acontecendo nesse loop aqui, né, você ia falar, pô, mas não tem como a taxa diminuir, né? Ela vai ser no mínimo igual. Se tivesse uma letra aqui 18, né, aí a pessoa podia até entrar em parafuso e falar, é 18, né? É 18, vai para o mês, vira 6, volta para o trimestre, vira 18 e marcavam 18. Mas nem isso o examinador colocou, né? Colocou umas alternativas aqui que não dificultavam em nada, né? Para quem sabe o mínimo aí de matemática financeira, a pessoa marcava a letra A sem fazer um cálculo aqui. Eu estou falando isso porque eu estou de novo numa situação aqui, ó, de calculeira, né? Isso aqui não é de Deus. Ele falou eu fiz aqui a taxa semestral e ele falou de anual e semestral respectivamente, tá? Então aqui, ó, taxas semestrais efetivas e aqui anuais efetivas. Provavelmente vai ser a mesma coisa, porque se eu pensar inclusive em termos de 12 meses, 12 meses, tá? Com a taxa de 2% ao mês, eu vou ter algo elevado a 12 aqui agora, né? 1 mais IM igual a 1,02 a 12. A 12. Então, nem a pau que você vai entrar. Por mais que você use o macete, você chega no máximo aqui, ó. Você vai chegar no máximo a 1,0404 elevado a 6, né? E aqui eu fiz bobagem, inclusive, né? Tô esse tempo todo com esse erro aqui que você deve estar se doendo aqui, ó. 1,02 ao quadrado, então aqui é elevado a 3. Talvez até dê para você entrar nesse cálculo, mas pô, vai muito longe, né? 1,04 a 3, haja cálculo.
Vamos dar uma olhada aqui de novo, né? Eu tenho novamente uma situação, tá? Se é 2% ao mês, a efetiva semestral é de 12 para cima. É de 12 para cima. Da mesma forma aqui, ó, 2% ao mês. A efetiva anual é de 24 para cima. Veja só, 24 para cima, tá? Para cima. Então, você já elimina aqui, ó, a letra E, elimina a letra D muito facilmente. E se você confiar que as taxas efetivas, lembra que a gente, em vários momentos, a gente explicou, né, o porquê que a taxa efetiva vai ter que ser um pouquinho maior do que aquela taxa que é aplicada ao longo, né, do período menor, justamente para conseguir compensar o efeito dos juros que vão se acumulando, do montante. Então, não é maior ou igual a 12, tá? Nesse caso aqui, é maior do que 12, alguma coisinha maior do que 12. É a mesma forma aqui, ó. Não é maior ou igual a 24, é alguma coisinha maior do que 24. Então, de novo, é uma questão que você não precisava fazer cálculo. O examinador ele está de sacanagem aqui. Tá? Tanto é que ele fez questão de colocar alternativas que, se você seguir esse raciocínio e tiver seguro também do que você está falando, primeiro, ó, você elimina a letra B sabendo que anual vai ter que ser um pouquinho maior do que 24. Aí você ficaria entre, sem fazer as contas, tá? Entre a C, aqui está dando algo acima de 24, e realmente não ia ter como, sem fazer cálculo, e a A, tá? Porque você podia pensar, será que é um pouquinho acima ou pode ser, né, acima, tipo 26? Beleza, aí quando você olha a taxa semestral, você está só entre a A e a C, olha só, meu, taxa mensal é 2% ao mês. Tá certo que a semestral efetiva é maior do que 12, mas não tanto a ponto de ser 24, né? E além do mais, 24 redondo, né? Como tá aqui. Além do mais, 24 redondo. Então é uma questãozinha bem sacana, tá? Bem sacana, que você consegue responder que a letra A vai sair da prova talvez com alguma dúvida. Se você estiver seguro, você sai sem nenhuma dúvida, né? Por mais que você não tenha feito o cálculo. Por que fazer isso aqui, meu? Não é de Deus. Se fizesse, né? Você ia levar um certo tempo, mas você ia chegar aqui, ó, ao 12,6162, tá? Que seria melhor você embarcar nesse cálculo aqui do que embarcar, obviamente, nesse cálculo aqui. Tá? Ia ser melhor e rapidamente, então. Se você tivesse com tempo, né? E com medo de fazer esse raciocínio lógico que eu fiz aqui, meu, manda bala, né? Haja papel e lápis do dia, mas sai também, né? Uns 5 minutinhos aí, talvez menos, você consegue fazer esse cálculo. Beleza? Então, vamos encerrar. Daqui a pouco a gente volta.